Estamos indo numa estufa de produção de tomate mostrar a vocês uma história muito interessante do José Augusto. Ele é economista, nunca tinha mexido com agricultura. O que eu conhecia de produção agrícola era o feijãozinho no copo com algodão na escola, então não sabia nada. Que há 2 anos resolveu investir nessa empreitada. Ele vai contar a experiência para vocês e como nós podemos melhorar essa produtividade dentro da estufa. E aí, José Augusto, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Beleza. O José Augusto optou aqui por fazer uma estufa modular, com um conceito bem bacana. Ela tem como vantagens ter um volume interno de ar bastante grande e um sistema de ventilação na parte superior que possibilita um bom controle de temperatura, melhorando a produtividade da planta. O José Augusto está no 3º ciclo de cultivo consecutivo. Conta a produtividade do primeiro, do segundo e como está sendo essa. O primeiro, como foi a primeira vez na vida fazendo isso, a produtividade foi bem baixa. Teve experiência, o aprendizado de muita coisa, tanto a usar o sistema de irrigação, a usar a estrutura da estufa. Deu para monetizar minimamente, mas foi baixa. O segundo, a produtividade foi totalmente diferente, foi muito alta. E aí foi a surpresa, aprender a vender esse produto, porque veio muito e ele vem bem rápido quando começa a vir, começa a encher, fica tudo vermelho. Essa aqui a gente está fazendo bem mais controlado, tanto a produção quanto a venda. Então a produtividade eu acho que vai ser bem maior, que a gente vai conseguir utilizar a estufa como um todo, até a altura máxima que é permitido o tomate aqui. A produtividade provavelmente vai ser coisa de 10 vezes mais do que a primeira. 10 vezes? Ou acho que provavelmente mais até. Tá na hora de ganhar dinheiro, então. Agora é hora de ganhar um pouco de dinheiro. Aqui a gente tem um controle de irrigação da Hidrosense, é um controlador que chama MRI. Ele mostra a umidade do solo o tempo todo e você programa o momento dessa umidade que você deseja irrigar e o tempo de irrigação, né? Ou seja, no começo do ciclo, os tempos de irrigação são mais curtos, que a planta está com pouca raiz, certo? E conforme a planta vai crescendo, você vai aumentando a frequência desses pulsos e o tempo de irrigação. Você vê a resposta da planta com isso? Vê bem, eu acho que uma das coisas mais importantes é a água, que consome menos. Foi difícil aprender a mexer nisso? Foi fácil? Não, foi bem fácil, não teve nenhum problema. O sisteminha é bem simples de lidar, são só 3 botões. Então foi bem tranquilo de aprender a lidar. O cultivo no solo está sujeito a algumas doenças referentes a nematóides, entre outras, né? Murchadeira. Garantir a saúde do solo é importante. Isso se faz mantendo uma boa aeração desse solo, ou seja, eu não posso fazer uma irrigação excessiva, posso usar controle biológico, né? E fazer uma rotação de cultura de vez em quando também. Como a gente está monitorando aqui a umidade do solo para controlar a irrigação, é importante que esses sensores dê uma noção exata da umidade. Se ele estiver numa região que seca mais, eu vou pedir irrigação naquele ponto, enquanto outras plantas ainda estão bastante úmidas. Aqui aconteceu, né, José Augusto, de um canteiro secar um pouco mais do que os outros porque incorporou um pouco mais de matéria orgânica, não foi isso? Exatamente. Tem alguns canteiros que ele secava mais rápido e aí a gente teve que fazer uma irrigação um pouco diferente para conseguir manter uniforme todas as plantas. A gente está fazendo uma avaliação aqui da qualidade de raiz dessas plantas. Essa raiz está de boa qualidade, com bom volume. Uma raiz branca, que são essas radicelas aqui, superficiais, que garante uma boa absorção de água e de nutriente. E essa qualidade é fundamental para a produtividade da planta. O sistema de irrigação também vai garantir uma boa qualidade de raiz, para a raiz ter uma boa oxigenação e estimular esse crescimento. Nessa estufa de 500 metros quadrados, nós temos 2 pontos de monitoramento de extrator. Um aqui nessa lateral, um mais no centro, exatamente para avaliar a uniformidade de aplicação de fertilizante. Recomendação de fazer 2 análises por semana aqui no solo, porque o solo ele desestabiliza bem lentamente. Se fosse um cultivo em vaso, faríamos leituras diárias da condutividade. Foi uma opção sua fazer uma produção aqui no solo e não no vaso? Foi uma opção mais por questão de restrição financeira, porque o investimento era muito alto. Então a gente começou direto no solo. Se fizer um tratamento no solo, uma fertirrigação correta, você consegue uma boa produtividade, como a gente está vendo aqui. Mas o ideal mesmo para o que nós pretendemos é migrar para o vaso, porque com o vaso a gente ganha na parte de ergonomia, que
que trabalhar no solo abaixado é bem difícil mesmo, principalmente agora. Alguns tomates, como vocês podem ver, estão encostando no mulching, mas a gente queria evitar isso e o vaso dá uma altura boa, tanto para trabalho quanto para planta. Que por ser uma produção no solo, optou-se por uma planta enxertada. Você tem o cavalo, que é o que vai fazer a parte da raiz da estrutura da planta. Ela é um cavalo escolhido para dar resistência às doenças. E o cavaleiro, que é a planta aqui no caso, um tomate grape. Se você for fazer um cultivo em vaso, você já pode optar por uma planta que não é enxertada, porque uma muda enxertada custa 3, 4 vezes mais cara do que uma muda franca. Agora me fala a parte de comercialização. O que você aprendeu? Qual foi esse caminho aí? Eu aprendi que a comercialização é um pouco mais complicada mesmo. Como eu tenho uma produção muito pequena e ela não é constante, eu tenho que vender no Ceasa. O preço do Ceasa ele é bem baixo, fica difícil a competitividade. Os supermercados, os varejões, eles pedem uma constância o ano inteiro. E aqui eu tenho uma produção, quando o tomate termina, eu tenho que plantar novamente, esperar esse período até produzir novamente e eu perco essa constância. Eles pagam um valor consideravelmente maior, a diferença é o prazo, que chega a ser 30, 40 ou até 50 dias. Com a ampliação que está vindo, vou ter mais outras 2 estufas, aí eu vou conseguir fazer uma constância de produção, então ter tomate literalmente o ano inteiro. O plantio vai ser escalonado, não é isso? O plantio vai ser escalonado, cada pedaço da estufa vai ter uma planta em um momento da vida dela. Você me falou que você está começando a comercializar em condomínios, né? Essas feiras de condomínio. Isso, a gente vai tentar fazer isso agora, com a região tem muitos condomínios, a gente vai tentar entrar dentro dos condomínios nas feiras. E no consumidor final, o preço é o preço do supermercado, é o melhor de todos. O problema é que o consumidor final é difícil de alcançar e ele requer muito trabalho.